Você já sentiu que as suas emoções simplesmente atrapalham no dia a dia e você não sabe como lidar com essas situações? Hoje, o Vamos Papear traz alguém muito importante que está em minha mesa para falar sobre esse assunto. A psicóloga Marisa Alves. Seja bem-vinda ao Vamos Papear. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar com você. Quem é Marisa Alves? A pergunta que eu costumo fazer, né? Eu normalmente estou do outro lado. Marisa Alves, antes de qualquer coisa, ser humano. Eu gosto de mencionar isso, porque os terapeutas são muito colocados num lugar, né, num pedestal onde a gente se desconfigura da nossa humanidade e isso não é real. Então, humana, falha, feliz, buscando esse lugar de felicidade todos os dias, empenhada com o próprio propósito. Então, Marisa Alves está aí nessa batalha cotidiana de ver a vida acontecendo e torná-la o melhor possível. Fitness. Ela não falou, mas ela é fitness. Faz parte de fazer a vida feliz. Eu queria que você trouxesse pra gente porque as pessoas elas têm dificuldades de gerenciar as emoções ruins. Tatiana, sobretudo porque as pessoas não querem vivenciar as emoções negativas. Então, todas as vezes que você rejeita algo, que você se opõe a viver, a experimentar, né, assim como as emoções, sentimentos e sensações, é muito mais difícil digerir. Veja aqui um exemplo muito comum que a gente dá. É impossível você conhecer algo que você não experimenta, você não está próximo, você não desbrava. Com as nossas emoções não é muito diferente. Todas as vezes que nós sentimos algo muito bom, nós nos entregamos a isso. É muito natural que a gente queira mergulhar de cabeça. E o oposto acontece com as emoções negativas. E algo importante quando a gente fala sobre emoções é que não existe emoção ruim. Por isso que você usa essa nomenclatura, positiva e negativa. Não significa que a emoção negativa é ruim. Portanto, ela precisa ser vivenciada. Existe uma entrega que precisa ser dada às emoções negativas para que elas sejam sentidas, digeridas e elaboradas. Quando você fala que as emoções elas precisam ser elaboradas, digeridas, eu queria que você trouxesse pra gente algumas feridas emocionais que mais influenciam, principalmente na liderança. Olha, das feridas emocionais que a gente pode mencionar aí como, né, esses possíveis obstáculos na liderança, nós podemos mencionar a rejeição, o abandono e a humilhação. Pessoas que têm essas feridas, seja por traumas ao longo da vida, seja recentes, porque assim, Tatiana, nós não caracterizamos essas feridas baseadas só num passado muito distante. Pode ter acontecido ontem a ferida, né? Pessoas que se sentem abandonadas, se sentem rejeitadas e se sentem humilhadas, elas criam obstáculos, crenças muito ruins, né, para lidar com o público, para lidar com colaboradores, com equipe, até para se comunicar. É uma característica muito marcante de pessoas, por exemplo, que se sentem rejeitadas, precisar se provar o tempo inteiro. Então, se houve uma rejeição ao longo da vida e agora ela precisa estar num espaço de liderança, ela precisa se provar para a equipe, para as pessoas com quem ela lida no dia a dia, e aí comumente ela evoca essa ferida de rejeição na necessidade de fazer com que as pessoas acolham aquilo que ela faz e diz, sem que haja questionamento, sem que haja retórica. E isso acaba comprometendo em muito as relações interpessoais. A gente fala de liderança, mas obviamente que o líder pode transitar essas mesmas feridas, assim como as habilidades, para todas as áreas da vida. Sim, quando a gente traz liderança, eu trago também porque, primeiro, se você não consegue desenvolver essa emoção na vida consigo mesmo, então, automaticamente você não vai conseguir fazer isso com ninguém. Exatamente. Por exemplo, quando nós vamos buscar algumas pessoas que na infância eram muito
diminuídas, seja no ambiente familiar, social, escola, enfim, muito diminuídas por uma característica física ou por uma característica intelectual, que é uma marca muito grande da liderança. Sim. E ela passou por isso, já não existe mais esse cenário, mas ela ainda traz essas memórias, essas marcas muito enraizadas dentro de si. Nós vamos ver essas pessoas tentando o tempo inteiro jamais serem vistas daquela forma que foram vistas no passado. O contrário acontece com pessoas que não conseguem desenvolver a liderança. Existe um número de pessoas potencialmente capazes, mas que não destravam nessa capacidade porque ainda moram nessas feridas de rejeição, de abandono ou de humilhação. E quando você traz que pessoas que têm essa capacidade e elas não desenvolvem, como que elas podem reconhecer? Eu preciso entender que é aqui, foi a rejeição que me trava para desenvolver uma liderança. Como é que ela pode fazer isso? Principalmente com medo. O medo de dar passos. Tem muitas pessoas que elas têm projetos muito incríveis no papel ou na própria mente, mas elas só conseguem até aí. Ou pensar sobre algo muito bacana, resolver o problema do outro, orientar um colega no empreendimento dele, construir uma estratégia de marketing, mas é para o outro ou para o papel. Na hora de agir, o medo trava. Então, eu não posso falar em público. Eu não tenho como ser visto falando em público, porque eu vou falhar. E as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. No momento da fala, existe um julgamento que a pessoa não está preparada. Por quê? Porque ela pode ser julgada, rejeitada naquilo que mostrou. Então, o empreendedorismo não pode acontecer, porque se empreender e não der certo, todos verão que essa pessoa fracassou. Na maioria das vezes, Tatiana, as pessoas vão reconhecer que tem essas feridas enraizadas quando elas reconhecerem que o medo as impede de agir na vida. Que interessante, muito interessante. E agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um conselho prático para quem deseja cuidar melhor das emoções no dia a dia. Vamos lá. Conselho fácil, prático, eficiente. Sim. Busquem lugares de desenvolvimento. Isso pode ser livro, podem ser ambientes, podem ser contatos pessoais, sociais, profissionais, networking. Aproveitem ambientes, principalmente ambientes e pessoas que podem te ajudar a desenvolver enquanto pessoa, enquanto empreendedor, enquanto ser humano. E eu falo de ambientes e pessoas porque é justamente esses dois lugares que nos fazem progredir ou paralisar. Quando nós estamos com pessoas que nos desenvolvem, é impossível permanecer no mesmo lugar, como aqui hoje com você. Obrigada por trazer e ser essa semente no Vamos Sapear. Obrigada a você por conduzir essa semente para muita gente.